E aí ele sorriu para mim. E ele não olhava para ninguém, ele ficava só com o olhinho baixo no papel, no caderno, nem para minha mãe quase ele olhava. E aí quando ele virou para mim e ele sorriu, eu entendi que era aquela sensação que eu queria sentir pro resto da minha vida. Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Vamos lá, então. O que você preparou, né, Pepe Jenny? Meu bebê responde. Meu bebê responde. Vamos lá, só que você vai ter que... Você quer terminar o que você estava falando antes ou já tinha Eu já até me esqueci agora. Você me pegou no susto aqui. Então vamos lá. Nossa, tô baixinha. Explodiu o coração aqui para a Pepe Jenny. Então, ó, eu preparei, deixa eu ver, são 6 perguntas. Ih, vamos lá, né? Responde, vamos lá. Vamos ver se você vai conseguir responder. A Karen, ela sempre tem resposta para tudo, né? Tenho, amém. Para tudo não. Para tudo não, mas tenho para bastante coisa. Mas vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Então tá bom, vamos lá. Como é que você conheceu a neuropsicopedagogia? Através de você. Vai jogar pra mim agora. Não! Assim, como que eu conheci a neuropsicopedagogia? Agora não quebrou. Eu conheci a Jenny fazendo faculdade de música, tá? Eu fui fazer depois pedagogia e ela já estava fazendo pós em musicalização, né? Que estava fazendo. Uhum. Então a Jenny estava fazendo pós em musicalização. E ela sempre, nossa, a gente trabalhou, né? Se conheceu ali na faculdade de música e tal. E aí eu fui fazer pedagogia. E aí ela estava fazendo a pós em musicalização e de repente ela começou outra pós. Outra hora ela conta a história. Eu sei toda a história da Taranda, porque eu sou ótima em contar a história. Mas eu não vou contar a história da Neuropediane aqui para vocês. Outra hora ela conta a história dela para vocês. Para quem não sabe, ela é formada licenciada em música, e aí ela é especialista em musicalização infantil, musicoterapia e neuropsicopedagogia. Esqueci de alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso aí, né? Vamos lá. E aí ela começou a fazer neuropsicopedagogia. E cada aula da pós que ela ia, que era presencial aqui, foi a primeira turma de neuropsicopedagogia de Curitiba. Isso aí. Foi uma das primeiras neuropsicopedagogas de Curitiba. Uma das primeiras neuropsicopedagogas de Curitiba. E aí, brincadeira. Vamos lá. E aí ela começou a fazer a pós, gente. Eu tô nem aprendendo o jeito de fazer as perguntas. E eu comecei, e ela sempre me contava da aula dela. E eu comecei a ficar morrendo de vontade, curiosa. Ela falava, Karen, tive uma aula assim, muito legal e tal. E aí, nossa, isso, aquilo, e me identifiquei com isso, e tive naquilo, e vi aquilo outro. E começou, assim, a me instigar. E eu sempre gostei desse tema de aprendizagem, por isso que eu fiz pedagogia. Nossa, eu fiquei encantada, eu queria fazer a pós também. Queria super fazer a pós. Só que aí, ela terminou a pós dela, ela nunca atuou, na época, né? Ela não atuou. E eu estava fazendo a minha faculdade de pedagogia. E quando eu terminei a minha faculdade de pedagogia, eu comecei a fazer uma pós. Mas não foi neuropsicopedagogia, porque eu tinha esquecido de neuropsicopedagogia. Eu fui fazer uma pós, acho que eu quis seguir os passos da Jane, fui fazer em música também, musicalização. Só que eu não estava gostando. Não, sabe, não me adaptei assim com o conteúdo, não estava gostando. E eu recebi um e-mail da faculdade lançando um curso de neuropsicopedagogia. E quando eu li aquele e-mail e vi o que era neuropsicopedagogia, mais ou menos, gente, eu confesso que hoje eu tenho consciência que o e-mail estava totalmente equivocado lá com muitas coisas. Mas eu achei muito legal, porque me chamou atenção, porque assim, quando eu era adolescente, eu tinha um sonho de ser psicóloga. Mas eu não fui fazer faculdade de psicologia. E depois eu queria ser psicopedagoga. Eu nem sabia muito bem o que era, mas eu queria ser. Mas eu também nunca fui procurar para ser psicopedagoga. Então, quando eu vi de neuropsicopedagogia e a faculdade falando que era um upgrade da psico, eu achei o máximo mesmo assim, porque trabalhava parte de cérebro, que eu amava, toda a parte de sistema nervoso, trabalhava a parte de aprendizagem. Nossa, fiquei encantada. Tranquei a pós de música na hora, de musicalização, e me inscrevi, porque eu não tinha condições
de pagar as duas naquela época. Então, eu me inscrevi na pós de neuropsicopedagogia. Porque muita gente vem falar para mim que pensa que eu, né? Tem gente que fala assim, nossa, achei que você era rica. Gente, não sou, nunca nem fui. Estudei a vida inteira escola pública, fiz faculdade na Universidade Federal, pedagogia na Universidade Federal do Paraná. Por isso que eu saí, inclusive saí da faculdade de música, que era uma faculdade particular. Enfim. Anyway. Não tinha condições de pagar as duas. Então, eu optei por neuropsicopedagogia, fiz e me frustrei. Porque não era nada daquilo que eu esperava. Tinha umas matérias nada a ver. Não consegui aprender muita coisa e fiquei muito frustrada. E eu confesso para vocês que eu saí da pós mais perdida do que eu tinha entrado. Eu entrei tão convicta que eu lembrava da Jane falando e tal, e eu criei uma imagem da neuropsicopedagogia na minha mente. Eu entrei tão convicta, achei que estava tão preparada, e aí não foi isso que aconteceu. Que acontece, né? Aí eu fiquei saí de lá, insegura, com medo, e falei, isso não é para mim. Neuropsicopedagogia não é para mim. É muito louco isso que acontece, né? Será que isso acontece nas outras pós também? Eu acho que não. Será que isso aconteceu isso com vocês, gente? Aconteceu isso com alguém? De musicalização, eu fui atuar com musicalização. Eu fiz... Musicoterapia, a gente foi atuar com musicoterapia. A gente fez depois, juntas, musicoterapia. E a gente já foi atuar com musicoterapia. Só que a neuropsicologia parece que aconteceu alguma coisa assim que meu Deus, paralisa. Eu falei um pouco sobre isso. A gente se apaixona pela neuropsicologia, mas na hora de atuar... A gente se apaixona, mas na hora de atuar vem o medo. Exatamente, vem a insegurança. Por quê? Porque, infelizmente, os cursos de pós-graduação, eles não preparam a gente de uma maneira prática, de uma maneira objetiva. E ao invés de trazer clareza, pelo menos para mim, pelo menos para a Jenny, e nós fizemos em instituições diferentes, ao invés de trazer clareza, traz muita dificuldade, mais confusão. Mas enfim, você falou que tinha uma lista de perguntas. Tenho. Eu até coloquei uma outra folhinha aqui atrás. Pra eu não ficar lendo? Então tá bom. Quando é que você descobriu que você queria trabalhar com aprendizagem? Então, eu conheci a neuropsicopedagogia através de você. Sim. Mas eu descobri que eu queria trabalhar com aprendizagem muito, muito, muito antes de eu te conhecer. Talvez até antes de você nascer. Talvez até antes da Tieninha nascer. Não, brincadeira. Brincadeira, gente. Pouquinhos anos. Eu devia ter 2 anos quando eu descobri que eu queria trabalhar com aprendizagem. Nossa, com 7 anos. Com 7 anos eu descobri que eu queria trabalhar com aprendizagem. E eu vou contar para vocês um pouquinho, porque assim, a minha avó foi professora, né? Minha mãe foi professora, meus tios eram professores, eu venho de uma linhagem de professores, então eu cresci dentro da escola. Tá? Eu cresci dentro da escola. Uma das minhas avós sempre foi inspetora de aluno, então também, ainda assim, eu cresci dentro da escola. É um lugar, é meu habitat natural. A escola é um habitat natural para mim. É um lugar que eu me sinto confortável, é um lugar que eu me sinto à vontade. E quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe era professora, minha mãe sempre deu aula em escolas públicas. A gente morava em Ponta Grossa, eu sou pontagrossense. Então, e aí eu entrei... Só tô dando chamei coraçãozinho, que é mais coraçãozinho. A minha mãe, ela então dava aula numa escola pública, e isso foi o quê? Na década de 90. Se eu tinha uns 7 anos, isso foi por volta de 92, por aí, 92, 93. Não existia contraturno, não existia sala de recursos multifuncional, não existia sala de apoio, não existia nada que favorecesse o aluno. Nem a LDB a gente tinha em 92. Então, que garantia o acesso, a permanência dos estudantes dentro da escola, né? Que essa lei veio em 94. Então, pensa, antes disso, a minha mãe, ela dava aula, então, para a primeira série. Por quê? Porque a primeira turma que ela pegou, a primeira vez que ela foi dar aula, foi uma primeira série problemática. Quem é professor sabe que o professor que chega novo numa escola, em qualquer rede, seja pública ou privada, pega a turma problemática, não é assim, gente? Professor novo pega a turma problemática. E a minha mãe pegou essa turma problemática lá em 80, alguma coisa. E aí, só que a minha mãe, ela... Gente, vocês acham que eu herdei isso da onde, né? Ela tem um olhar diferenciado. E ela trabalhou com aquela turma, que aquela turma problemática
com os repetentes, com aqueles que nunca aprendiam, com aqueles que não tinham mais condições, todos aqueles rótulos, eles se tornaram os melhores da escola. O que aconteceu? Depois daquilo, o desafio da minha mãe sempre foi pegar turmas problemáticas. Então, minha mãe, ela é especialista em alfabetização. Minha mãe, ela é especialista em trabalhar o processo de alfabetização. E não é uma especialista porque ela tem doutorado, mestrado, alguma coisa, não. Ela é especialista no chão da escola, porque a minha mãe só tem magistério, só teve o magistério. Hoje ela está feliz com seus 50 e pouquinhos anos aí, não vou contar a idade da minha mãe, terminando a faculdade de letras. A alegria dela é terminar a faculdade dela de letras. Mas lá atrás ela era visionária. Com magistério, ela não desistia das pessoas, dos sujeitos no seu processo de alfabetização. E aí, o que aconteceu? Lá, naquela época, eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso hoje, porque não recomendo mesmo, isso é contra a lei, inclusive. Mas lá naquela época, né, lá naquele tempo, década de 90, o que minha mãe fazia? Ela dava aula, então, para a primeira série. Ela tinha muitos alunos repetentes que já tinham reprovado 2, 3 anos, tinham muita dificuldade, não conseguiam aprender, não conseguiam se alfabetizar. E o que ela fazia? Ela fazia contraturno na minha casa, no sábado. Sábado de manhã, a gente morava num apartamento desse tamanho, gente, 36 metros quadrados. E a sala, aquela sala jantar conjugada com sala de estar, né? A sala tinha uma mesa enorme. Nós tínhamos um sofá minúsculo, mas a minha mãe tinha uma mesa enorme, de 6 lugares. Sabe aquelas de enorme, veludo? lugares. Não, pro apartamento, que era minúsculo. Quantos lugares tem essa mesa hoje? Mas o apartamento de 36 metros quadrados. 36 metros. Nossa! 36 metros quadrados. Com 5 pessoas morando dentro. É menor do que consultório. Menor que consultório. 36 pessoas morando dentro. 36 pessoas morando Desculpa, 5 pessoas, 36 metros quadrados, não me confunda. Adoro. A minha mãe tinha uma mesa de jantar de 6 lugares, com aquelas cadeirinhas estofadas de veludo. Quem lembra aquelas mesas de embuia com as cadeirinhas de veludo? Qual era a cor? Vermelho, veludinho. A cadeira de embuia era bem escura, um embuio bem escuro. E aí tinha aquela oratória também, gente, era horrível limpar aquilo. Mas deixa eu voltar para o assunto. E ela trazia todo sábado alunos ali com dificuldade para trabalhar individualizado, naquele grupo menor. E todo sábado, para minha alegria, eu podia ajudar, porque eu adorava aquilo. Então, eu dava os papéis, das tarefas, depois eu ajudava a minha mãe. Eu ajudava a corrigir na minha cabeça, eu ajudava a corrigir. Enfim. Quantos anos você tinha? Eu tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos. Não é normal isso. É normal. Eu tinha 7 anos. 7 anos, gostar de ajudar as outras crianças? Eu ajudava com Queria 5. Eu ajudava a minha mãe a rodar as mimeógrafos com 5 anos, Nossa. gente. Eu adorava aquilo, adorava. Mimeógrafo é aquele que vinha cheiro de álcool. Esse é o cheiro da escola que eu tenho. A professora chegava assim com os desenhos, gente. cheiro de álcool. Então, e o que aconteceu? Ela trazia, então, esses alunos. E eu sempre estava por ali. Meus irmãos iam brincar no parquinho do condomínio e eu sempre estava por ali. E um dia eu lembro que ela estava assim, ela estava meio frustrada já. Que ela tinha um aluno chamado Odair. Eu tinha 7 anos, gente. Ele já devia ter seus 13, 14 na primeira série. Nossa, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso aí. Eu já falo, então. E aí, gente, eu vou falar uma coisa, daí você me pergunta, então. A minha mãe tinha esse aluno e ele não aprendia. E eu vi que ela já estava assim, já tinha esgotado. Você andou dando uma olhada aqui. Não, as suas tentativas. Você perguntou desde quando que eu gosto de aprendizagem. E aí, gente, deixa eu contar a história. Vou centrar aqui, ó. Você vai contar a história do sorriso da aprendizagem? Não. Vou, daqui a pouco. Vou. Então, Por quê? foi pra você contar a história do sorriso da aprendizagem. Então já vou contar, pronto. Então, assim, gente, eu tinha 7 anos e o Odair devia ter uns 13, eu acho, 12, 13, eu não sei. Mas ele era pequenininho, tá? E ele não conseguia aprender. E minha mãe falou assim para mim, eu lembro até hoje, ela falou, Karen, você pode explicar para o Odair? E eu já sabia aquele conteúdo, porque eu já tinha passado, né, a primeira série. E aí eu cheguei e comecei a ler para ele ali, expliquei do meu jeito de criança.
Ele estava sentado na cadeira e eu estava em pé. E ele sentado na cadeira e eu em pé, ele estava mais alto ainda do que eu em pé na mesa. E eu lembro que eu expliquei para ele e ele fez assim: ah, é isso, isso, isso. E eu falei: é. E aí ele sorriu para mim. E ele não olhava para ninguém, ele ficava só com o olhinho baixo no papel, no caderno, nem para minha mãe quase ele olhava. E aí quando ele virou para mim e ele sorriu, eu entendi que era aquela sensação que eu queria sentir pro resto da minha vida. Que as pessoas pudessem entender as coisas a partir da minha explicação. E foi ali que eu vi o primeiro sorriso da aprendizagem. Ah, meu Deus! E foi ali que eu vi o primeiro sorriso da aprendizagem. E aí, com 7 anos, eu não sabia que aquilo ia mudar a minha vida. Mas todo o resto da minha vida eu busquei formas de ver aquele sorriso de novo. De ver aquele sorriso, né, tão representado pelo Odair, através da aprendizagem. E aí eu já me voluntariei na escola, com 9 anos eu era voluntária no Clube Verde, que era os amigos da escola. Até os 17 anos eu fui voluntária nas escolas municipais, que minha mãe trabalhava, para trabalhar no contraturno, para dar reforço escolar. Então, a aprendizagem sempre esteve perto de mim, sempre esteve na minha vida. E eu achei que fazendo pedagogia eu ia colecionar sorrisos da aprendizagem. Aí eu descobri a neuropsicopedagogia. E é aqui que eu coleciono o maior número de sorrisos que eu posso. Na pós você também ajudava. Tinha a Renata, gente. A Renata também fez Esther! Beijo, Esther! Fez musicoterapia. Ai, gente, eu vou chorar. Ajudava eu, ajudava a Renata. Quantas vezes eu já contei essa história, gente, mas todas as vezes eu me emociono. Por quê? Porque realmente, com 7 anos, gente, a gente pensa que criança não guarda as coisas, a gente pensa que criança não tem pontos significativos na sua vida. Mas eu tive, e foi algo assim que, para mim, causou um impacto muito grande mesmo. E é por isso que eu tô aqui hoje. Antes de eu fazer a próxima pergunta, você estava contando a sua história e tal. Deixa eu te perguntar, como que você era na escola? Você falou que era inteira? Não. Gente, aqui eu tenho que fingir que eu não sei de algumas coisas, sabe? Porque eu já sei tanta coisa. Quantos anos já que nós somos amigas? 11. 11 anos, né? 11 anos. 11 anos. 11 anos que eu sou amiga dessa ruiva aqui, gente. 11 anos. 11 anos. E conta pro pessoal como é que você era na escola. Você era muito... Sempre fui muito tranquila na escola. Você era quietinha, tímida, ou você fazia... Eu sempre fui tímida. Eu fui tímida. Você era popular? Eu fui tudo. Como assim? Eu fui muito tímida numa fase da minha adolescência, que meu pai mudava muito de cidade. Daí e aí eu mudava... quando eu estava na 6ª série, eu estudei em 4 escolas diferentes, 4 turmas diferentes. Na 6ª série, 4 bimestres, 4 turmas diferentes. E o primeiro e segundo bimestre eu estudei na mesma escola e mesma turma. Primeiro e segundo bimestre, depois que eu mudei as outras 3 vezes. Nunca reprovei na vida. A faculdade não conta, né? Porque a gente tranca. A gente não reprova. Não conta. Faculdade não conta, gente, porque a gente não reprova, a gente tranca. Mas assim, eu nunca reprovei na escola, na educação básica. Sempre fui aluna de nota 9 para cima, 8 para cima. Qual foi a nota mais baixa que você já tirou? Mais baixa que eu já tirei? Aí foi um caso atípico, que foi uma nota... Agora dela tem que explicar. Não. A minha nota mais baixa que eu tirei foi 6,8 em matemática. Média era 7? Era 6 na época, né? Média era 5. Então você nunca tirou nota baixa? Não, mas foi a minha nota... Você não concorda que ela nunca tirou nota baixa? A média era 5, ela tirou 68. Não, mas é que eu mudei de escola e cheguei na escola no dia da prova. Você não tirou na vermelha? Sabia. Não. Uau. Parabéns. Obrigada. Então... Venceu na vida. Venci na vida. Venceu na escola. Venci na escola, pelo menos. Mas assim, eu sempre fui aquela aluna... que ou os professores amavam, ou os professores odiavam, porque eu perguntava demais, eu corrigia no sentido de que eu lia muito, eu estudava muito, eu estudava além do meu conteúdo. Gente, a história da polegada?
A gente não veio aqui para falar isso. Mas assim, eu sempre fui uma excelente aluna, tá? Sempre aprendi com muita facilidade. E gostava muito de estudar. Hoje é o quê? De frente com a Jenny. Histórias da vida da Karen. Achei que a gente ia falar da neuropsicopedagoga. História da neuropsicopedagoga. Viu, gente? Mas eu sou uma pessoa normal, assim como vocês, né? Eu tranquei matérias na faculdade. Eu guardei meu certificado na gaveta. Nunca tirou uma nota vermelha na vida. Casei aula para estudar. Casei aula para ir na biblioteca estudar. Casei aula livre para ir na biblioteca estudar. Porque a aula era aula vaga e você foi na biblioteca estudar, meu Deus. Porque não podia ficar na biblioteca. Gente, eu sou normal. Vamos voltar aqui para neuropsicopedagogia. Olá, Laís, detectando altas habilidades na né? Olha aí. Tá no caminho, Laís, tá no caminho, vamos lá. Você acha que a neuropsicopedagogia é reconhecida? Infelizmente ainda não. Mas assim, até eu falei isso acho que na live de ontem, né? De domingo, eu ia falar, de ontem, que a neuropsicopedagogia ela ainda não é reconhecida como eu gostaria que ela fosse. Mas aonde eu vou, ela se torna conhecida. Aonde eu atuo, ela se torna reconhecida. E é isso que eu proponho para os meus alunos, principalmente meus mentorados, que aonde eles estão, a neuropsicopedagogia vai ser reconhecida. Porque a gente vai fazer o reconhecimento por meio da neuropsicopedagogia. A gente vai fazer, na verdade, a neuropsicopedagogia ser reconhecida por meio de nós, tá? Mas assim, claro que ainda não é o patamar ideal, mas a neuropsicopedagogia é muito nova, ela surgiu em 2008, ela tem 13 anos, ela é uma adolescente. Calma, que ela vai ser cada dia mais e mais reconhecida. 2020 deu um boom de neuropsicopedagogia muito mais do que 2019, muito mais do que 2018. Quem aqui é neuropsicopedagogo há mais tempo e percebeu esse boom de 2020, que não tinha antes, que não tinha em 2019, que não tinha em 2018, e a gente pode falar boom até nas redes sociais. Quanto perfil @neuropp apareceu para você? Olha, eu não queria falar nada, mas eu acho que o NeuroPP surgiu através da gente. Eu só via NPP. Você acredita que o ano de 2020 é o ano do neuropsicopedagogo? Com certeza. 2021 já foi o ano do neuropsicopedagogo. 2021 já foi. 2022 vai triplicar. Por quê? Porque cada vez mais a neuropsicopedagogia está chegando na casa das pessoas por meio da internet. Cada profissional que se posiciona está levando a neuropsicopedagogia para alguém. A necessidade de um neuropsicopedagogo na sociedade, ela é imensa. A gente vem aí de 2020 no ensino remoto, totalmente remoto, onde causou muita defasagem escolar, até para quem não era público-alvo da neuropsicopedagogia. A gente vem aí em 2021 numa educação híbrida, a gente tentando se adequar, tentando voltar à normalidade, mas a defasagem escolar ainda grande, a dificuldade aumentando. Então, 2022 bateu na porta agora de dezembro a lei do TDAH. Antes de você falar aí, 2021, o que está acontecendo de neuropediatra encaminhar para neuropsicopedagogo? Neuropsicopedagogo está sendo assim incrível. Só que as pessoas não estão encontrando neuropsicopedagogos, porque vocês estão escondidos. Se posicionem. Os neuropediatras estão encaminhando, mas cadê o pessoal? Exato. E outra coisa, bateu na porta aí, gente, 2022, tá batendo na porta de 2022 a lei 14.254, decorei o número, de 2021, que é a lei do TDAH e dos transtornos de aprendizagem, onde precisa de equipe multidisciplinar. Quem vai fazer essa intervenção? Neuropsicopedagogo. Quem vai dar suporte na avaliação? Neuropsicopedagogo. Então, quem vai orientar os profissionais da educação? Neuropsicopedagogo. Palestras na escola. Exatamente. Então, o nosso campo tem um potencial exponencial para aumentar. Não é linear. Não é assim, vamos subir um degrau. Não, é para subir de foguete. É para chegar fevereiro de 2021, neuropsicopedagogo bem posicionado não tem agenda mais para dar palestra.
para dar palestra em semana pedagógica. Então, assim, gente... O que a gente tem de aluna que está deixando o concurso público para trabalhar só com neuropsicopedagogia. Uma delas já está Exatamente. viajando o Brasil inteiro dando palestras. Exatamente. Pelo amor, a sociedade precisa da gente. Então, a gente tem um campo aí imenso. E não é para concorrer com outros profissionais. Porque a neuropsicopedagogia, o que a neuropsicopedagogia faz, é só a neuropsicopedagogia que faz. A neuropsicologia vai fazer a função dela, a psicopedagogia vai fazer a função dela. Ninguém está concorrendo com ninguém. Ninguém está concorrendo com ninguém. A gente trabalha com aprendizagem. Exatamente. A gente vai trabalhar ali com essa neuroaprendizagem, com todo esse suporte. E agora essa lei vem para dar mais campo e espaço, notoriedade para o neuropsicopedagogo. Então, eu acredito que sim. Não está reconhecida como eu gostaria ainda, mas vamos vir aqui conversar dia 6 de dezembro de 2022 para a gente ver como vai dar um boom e vai estar muito mais do que está hoje. Um beijo para você e até mais.